Paz, Deus para todos novamente. Vamos iniciar o segundo módulo do MTS. E o segundo módulo, ele fala somente sobre as figuras musicais. Vamos aprofundar um pouco nas figuras musicais. Por quê? Porque as figuras musicais são extremamente importantes a gente aprender a fundo todas as figuras musicais, que no caso as de som, a maioria dos músicos conhece. Porém, muitos ficam em dúvida nas figuras de silêncio, né? Porque a gente tem as figuras musicais, qual é a diferença entre uma figura e uma nota? Os músicos que já tocam, eles sabem que lá na frente, daqui a pouco a gente vai começar a estudar, no terceiro módulo em diante a gente vai ver que tem o pentagrama, que é o conjunto de 5 linhas e 4 espaços. E a gente vai adicionar essas figuras musicais aqui, tanto as de som como as de silêncio, dentro do pentagrama, certo? Mas essa figura, se ela está dentro do pentagrama, mas não tem uma clave no início do pentagrama, ela ainda não é uma nota, porque ela não tem nome. A gente vai aprofundar mais nisso aí. Então, ela é somente uma figura musical. Enquanto ela está desse jeito aqui, ela é somente uma figura musical, certo? Que são 7 figuras musicais. Primeira figura musical, o nome dela é semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa. A figura musical de som, ela pode ter 3 partes. As 3 partes da figura musical de som que pode ter: cabeça, haste, colchete ou bandeirola. Cabeça, haste, colchete ou bandeirola. Ela pode ser desenhada assim, dessa forma, com a cabeça para baixo, ou ela pode ser desenhada ao contrário, cabeça para cima, certo? Só por conta que tem o lado correto de ser desenhado a haste. Quando ela estiver de cabeça para baixo, a haste vai ficar à direita e o colchete ou bandeirola vai ficar sempre à direita da haste. Já quando ela estiver ao contrário, de cabeça para cima, a haste vai ficar à esquerda, mas o colchete vai ficar à direita da haste do mesmo jeito, certo? Só vai mudar o lado, a haste vai mudar de lado. Então uma dica, se precisar de vocês desenhar, se tiver algum exercício para vocês desenhar, alguma coisa lá na frente, vocês vão desenhar ao contrário do número 6 e do número 9. Quando ela estiver de cabeça para baixo, se fosse o número 6, a arte seria desse lado aqui, ó. Aí ficaria parecendo o número 6. Mas é ao contrário do número 6. E se for de cabeça para baixo, se fosse para ficar parecendo um número 9, seria do lado ao contrário que está aqui, certo? Então é sempre ao contrário do número 6 e do número 9. É uma dica que, se precisar de fazer algum exercício lá na frente, fazer algum desenho de figura musical, vocês vão lembrar dessa dica, certo? Então as figuras musicais de som. Começa pela semibreve. Hoje em dia, a semibreve ela é a de maior duração, né, utilizada hoje. Porém, já existiu outras figuras musicais que caíram em desuso, que no caso é a breve e a longa. E tem a máxima também, que caiu em desuso, não é utilizado hoje mais, né? E a semibreve ficou como a de maior duração. Depois da semibreve, a mínima. A semibreve é representada pelo número 1. Essa é a figura de som dela, só tem essa parte e representado pelo número 1. E a pausa dela é essa, como se fosse um chapeuzinho para baixo, certo? A mínima é o número 2. Ela já tem a cabeça e a haste, ela por dentro é branca e a pausa dela é a pausa da semibreve invertida, chapeuzinho para cima. A semínima, ela já é pintada. Lá no método, provavelmente ela vai aparecer preta, né? Tem a cabeça e a haste. O número dela é 4. E essa é a pausa da semínima, que é como se fosse um raiozinho, certo? Daqui a partir da colcheia, que é o número 8, começa a aparecer os colchetes ou bandeirola. Então aqui já tem as 3 partes da figura musical que pode ter: cabeça, haste, colchete ou bandeirola. Só porque ela só tem um colchete ou bandeirola, representada pelo número 8.
E a pausa dela também só tem um colchetezinho, certo? Já a semicolcheia é a mesma coisa da colcheia, porém ela tem dois colchetes, representado pelo número 16. Como ela tem dois colchetes, a pausa dela também tem dois colchetes. A fusa é representada pelo número 32, ela tem a cabeça, a haste, 3 colchetes. E a pausa dela também, como ela tem 3 colchetes, a pausa dela também tem 3 colchetes. E a mesma coisa a semifusa, que é a última, ela é representada pelo número 64, tem a cabeça, a haste, 4 colchetes. E como ela tem 4 colchetes, a pausa dela também tem 4 colchetes. Correto? O importante, para a gente saber valor de figura musical, valor de nota lá na frente, a gente precisa decorar esses números aqui, ó. Porque lá na frente a gente vai ver que tem a fórmula de compasso. E na fórmula de compasso, o número de baixo, que é o denominador, ele vai denominar um número. E o número vai ser o número da figura que vai valer 1 tempo no compasso simples e 1/3 no compasso composto. Certo? Então vai ter um desses números lá. E a partir desse número aqui a gente vai saber o valor das notas lá na frente. Então a gente precisa saber como que a figura é desenhada, tanto a figura de som como a de silêncio, e o número dela, e o nome dela. Na hora que aparecer um número lá na frente pra gente na forma de compasso, se a gente saber esses números aqui decorados, que é praticamente decorado mesmo, a gente vai saber qual que é o valor das notas lá na frente. Então, por que essa aqui é o número 1, essa é o número 2, essa é o número 4? Vamos saber o porquê. Essa é a número 1 porque hoje ela é a primeira de todas, não tem outra acima dela. Então ela é de maior duração. A figura de maior duração é semibreve, certo? Que pode ser essa de som ou essa de silêncio. O valor dela lá na frente, a gente vai ver, a gente não está falando de valor de nota ainda. A gente está falando só do número que ela é representada, certo? Então o valor dela lá na frente, tanto essa como essa, vai valer a mesma coisa. Se aparecer uma dessa ou uma dessa, o valor é o mesmo. Se aparecer uma dessa ou uma dessa, também o valor vai ser o mesmo, certo? A diferença é que essa é a figura de som, essas aqui é a figura de som. Então a gente vai tocar ela quando aparecer ela pra gente. Essas aqui são as figuras de silêncio. Então a gente vai dar o valor dela, porém, em silêncio, correto? Então essa é a número 1, semibreve é a número 1, porque ela é a primeira de todas. E a partir dela, começa a subdivisão. Então, essa é a número 2, porque onde cabe uma semibreve, cabe 2 mínimas. Essa é a número 4, a semínima é a número 4, porque onde cabe uma semibreve, cabe 4 semínimas. E a mesma coisa para a restante. Onde cabe uma semibreve, cabe 8 colcheias, cabe 16 semicolcheias, 32 fusas ou 64 semifusas. Então, por esse motivo que tem os números que elas são representadas. Por causa da subdivisão que elas começam a subdividir a partir da semibreve, que é a primeira de todas. Espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida, só perguntar que a gente tira as dúvidas. Então tá aqui o segundo módulo. Essa é a página que começa o segundo módulo, que é a página 11. E aqui está a tabela comparativa, como foi desenhado no quadro, tá? Toda a tabela comparativa. Tá aqui os nomes, tá aqui as figuras de som, as figuras de silêncio e os números de cada uma que são representadas, certo? Então vamos propor, essa é a primeira de todas e essas outras vão subdividindo até chegar na figura semifusa, que é o número 64. Começando daqui para cima, é ao contrário. Essas aqui vai ser subdividindo e vai formando um até chegar na menorzinha aqui. Mas se a gente for ao contrário, a gente vai juntando de duas em duas. Se juntar duas dessa, forma uma dessa. Se juntar duas semifusas, forma uma fusa. Se juntar duas fusas, forma uma semicolcheia. Se juntar duas semicolcheias, forma uma colcheia. Se juntar duas colcheias, forma uma semínima e assim por diante até chegar na semibreve. Certo? Então aqui tem os exercícios aqui. Os exercícios para a gente já começar a olhar no inário, né? Identifique as figuras que aparecem no hino 131 e 197. Então você vai olhar o hino 31 e 197 e vai ver quais são as figuras que vai aparecer lá para você e colocar.
Identifique as figuras que não aparecem no hino 4. Identifique quantas vezes a colcheia aparece no hino 2 e assim por diante. Aqui, esse exercício aqui, é um exercício que eu acabei de falar lá. Tem que ir juntando as figuras até formar uma figura sozinha, certo? Então aqui nós temos um exemplo aqui, ó, primeiro que o MTS deu o exemplo, são duas colcheias. Duas colcheias formam uma semínima. Então tá aqui, ó, a gente pode olhar aqui. Se a gente pegar duas colcheias, a gente forma uma semínima, que é a próxima de cima. Se a gente for pegar duas semínimas, a gente forma uma mínima e assim por diante. Então, para fazer esse exercício aqui, eu prefiro fazer de duas em duas figuras. Então vamos supor aqui, eu vou colocar aqui, por exemplo, essa. Tem duas semicolcheias, eu pegando duas semicolcheias, juntando elas, eu formo uma colcheia. Aqui eu tenho uma mínima e duas semínimas. Se eu juntar essas duas semínimas, eu formo uma mínima. Eu pegando essa mínima com mais outra mínima que eu formei aqui, juntando as duas, ficou uma semibreve. E assim por diante, certo? Esses exercícios aqui, ó, já é para a gente treinar valor de notas, né? Aqui, no caso, não virou nota ainda porque não tem um pentagrama, ainda são figuras musicais. Mas a gente já começa a treinar o valor dessas figuras musicais. Por quê? Aqui está falando aqui, ó, faça a linguagem rítmica. O que é a linguagem rítmica? É fazer a sílaba tá, cada batida, um tempo, certo? E a semibreve tem duração de 4 batidas, semibreve é essa aqui. Então, quando você vê essa figura aqui agora, você vai fazer 4 batidas nela. A mínima tem duração de 2 batidas e a semínima tem duração de 1 batida. Então, ó, a gente vai olhar essas figuras de cima. Então, se a semibreve tem duração de 4 batidas, eu vou fazer, ó, tá, tá, 4 batidas em cada semibreve. A mínima tem duração de 2 batidas. Então, tá, 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 tá. Então, esse exercício letra A aqui já foi feito. Do mesmo jeito, a gente faz esses outros exercícios todos. Se aparecer uma pausa, aí a gente já sabe o valor. Vamos supor que aparece uma pausa de uma semibreve no meio aqui. Se a semibreve tá valendo 4 batidas, apareceu uma pausa de uma semibreve, a gente vai dar 4 batidas, porém em silêncio, porque a pausa é uma figura de silêncio. Então aqui nos próximos exercícios aqui, ó, vai falar o valor das figuras de novo. Semibreve tem duração de 2 batidas aqui já, ó. Se a semibreve tem duração de 2 batidas nela só. Tá. A mínima tem duração de 1 batida. 1 batida. 1, 2, 3, 4 mínima. Então, se são 4 mínimas e são 1 batida cada uma, então é tá, 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 tá. Certo? E com isso a gente consegue fazer todos os exercícios aqui. Só prestar atenção em qual valor de cada figura. A gente consegue fazer todos os 10 exercícios da fase 2. Qualquer dúvida, só me mandar a foto. Vamos fazer todos os exercícios para fazer tudo bonitinho. Esses vídeos, eles servem também para quem é novato, que não... Estou explicando bem explicado, porque se algum músico que ainda não toca decidir assistir esses vídeos também, que são estudantes da música ainda, eles vão auxiliar bastante também para quem é novato, certo? Não é só para os que vão oficializar, não. Por isso que a gente está explicando mais bem explicado. Vou mandar para os alunos também que estão estudando hoje que ainda não tocam.